pessoal, sou a professora Sueli e hoje eu vim para compartilhar com vocês mais uma videoaula. E antes de iniciar a aula de hoje, eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito aí no meu canal, que se inscrevam para vocês poderem estar recebendo mais novidades aí. E no final do vídeo, deixa aí o seu curtir se você gostou ou não, ok? Pois bem, o tema de hoje será as relações métricas no triângulo retângulo. E nós vamos estudar especificamente o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras eu vou estar demonstrando através da relação por semelhanças de triângulos, ok? Pois bem, as relações métricas, elas são as equações que relacionam as medidas dos lados e de alguns outros segmentos de um triângulo retângulo. Primeiramente, nós temos que conhecer quais são os elementos de um triângulo retângulo. Então, acompanhem comigo. Eu tenho esse triângulo aqui maior, onde eu tenho o vértice A, B e C, e no vértice A eu tenho aqui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, por isso chamado de triângulo retângulo. E no vértice B e C eu tenho dois ângulos agudos, onde a soma desses dois ângulos agudos ele é igual a 90 graus. Pois bem, então a soma interna dos ângulos desse triângulo ele é igual a 180 graus, ok? Então, olha só, do vértice A eu tenho aqui essa letra A minúscula, ou seja, essa letra A ela é minha hipotenusa. O que vem a ser a hipotenusa? A hipotenusa ela é o segmento maior de um triângulo retângulo. Então, ó, de B até C eu tenho uma medida maior, ou seja, a hipotenusa, a letra A, ela está oposto ao ângulo reto. Então, o ângulo reto aqui eu tenho a hipotenusa. E de A até C eu tenho o cateto B e de A até B eu tenho o cateto C. Não se preocupem quais são os catetos aí, qual é o oposto, qual é o adjacente. Porque em trigonometria, mais para frente, mais adiante, nós iremos estar vendo quais são esses catetos, ok? E relativo à hipotenusa, olha só, eu tenho aqui a altura do triângulo representado pela letra H. E M e N são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Ou seria uma sombra, né, do cateto. Ela projeta uma sombra aqui, a letra N, sobre a hipotenusa. Pois bem, a altura, ela divide, olha só, quando eu traço a altura, ela divide dois triângulos, ou seja, semelhantes entre si. Então, eu dividi aqui para ficar mais fácil. E nessa divisão de triângulos semelhantes entre si, eu consigo agora achar a primeira relação métrica do triângulo retângulo. Então, acompanha aí, ó. A sobre B, o que significa? Hipotenusa está para cateto, ó. Hipotenusa A está para o cateto. Como é por semelhança, então, ó, a letra B está aqui, certo? Então, ó, B está para N. Só que o B agora, aqui ele é cateto. Na divisão aqui, ele não é mais cateto, ele é a hipotenusa. Lembram? Hipotenusa, ela está oposta ao ângulo reto. Quando eu tracei a altura aqui, eu formei um ângulo reto aqui, ó. Tá? Então, B está para N. Então, pelos extremos, eu tenho B vezes B, B ao quadrado e A vezes N. Pois bem, vamos a mais uma relação métrica aí. Agora eu tenho hipotenusa A está para o cateto C, ó. A está para C. Por semelhança, então, esse triângulo, ele está aqui, ó. Então, esse C agora, aqui ele é cateto. Aqui ele não é cateto, ele é hipotenusa, porque ele está de frente, ou seja, ele está
posto ao ângulo reto de 90 graus. Então, A está para C, certo? A está para C. E aqui, ó, C está para M. Então, pelos extremos, eu tenho C ao quadrado igual a vezes M. Pois bem, com essas duas relações, eu consigo agora mais uma relação aí, que é o que me interessa, que é o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Se eu somar esse B ao quadrado com C ao quadrado, eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado. Pois bem, A vezes N mais A vezes N. A vezes N mais A vezes M. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. Olhem só, o A, ele é um fator comum. Então, eu coloco ele em evidência. E N mais M. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado, eu tenho o A vezes esse parênteses aqui. Quem é N mais M? Vamos voltar lá no início. Segmento de B até C, eu tenho a hipotenusa, a letra A. Esse A não é o M mais o N? Então, N mais M, eu tenho a letra A. Pois bem, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes A. Eu tenho A elevado ao quadrado. Então, aqui eu cheguei a uma fórmula bem simples de entender, que é o nosso Teorema de Pitágoras. Então, dando sequência, o Teorema de Pitágoras, na verdade, qual seria a definição dele, né? Então, eu tenho aqui, olhem só, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu tenho hipotenusa ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, vamos a um exemplo aqui para poder entender melhor. A é a minha hipotenusa, ou seja, hipotenusa, lembrando que ele é o segmento maior, ele é o oposto ao ângulo reto. Então, eu tenho 13 ao quadrado igual os catetos ao quadrado. Então, ó, eu tenho 5 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que é o meu x ao quadrado. Então, aqui nós vamos encontrar a medida desse cateto aqui, ó, que está representado pela letra x. 13 ao quadrado, 169, é igual a 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado. Pois bem, eu tenho aqui uma equação, né? Então, 169, lembrando que 25 ele está positivo, vou deixar ele negativo, igual x ao quadrado. 169 menos 25, eu tenho 144, igual a x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 144. Esse quadrado aqui, ele vira uma raiz, 144 dentro da raiz. Então, eu tenho um x que é igual a 144, ele vale 12. Então, esse lado aqui, esse x, esse cateto, ele vale 12, ok? Pois bem, esse foi o nosso primeiro exemplo, tá? Será que o teorema, quando eu disse que hipotenusa ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos? Então, é só verificar por o 12 aqui, ó. 13 ao quadrado, eu tenho 169, né? Que é a hipotenusa. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. Portanto, eu tenho 169 igual 25 mais 144, 169. Olha só,
169 igual a 169. Então, o teorema é verdadeiro, né? Então, foi demonstrado em nosso primeiro exemplo do Teorema de Pitágoras. Vamos para mais um exemplo aí, achando agora esse x aqui. Agora, esse x, ele está oposto ao ângulo reto, então ele é a minha hipotenusa. Então, eu tenho x ao quadrado, olha aqui, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, e 8 ao quadrado, 64. X ao quadrado igual a 100. Portanto, eu tenho x ao quadrado radical da raiz igual a 100. X vale, raiz quadrada de 100, 10. Mais uma vez, vamos substituir esse 10 aqui para verificar se realmente o Teorema de Pitágoras aqui está correto. Aqui, 10 ao quadrado, 100, 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Então, 100 é igual à soma deles aqui, 100. Então, mais uma aí demonstração do nosso Teorema de Pitágoras. Vamos para mais um exemplo aí. Eu tenho agora, olhem só, eu tenho esse triângulo retângulo, onde esse 20, que está oposto ao ângulo reto, ele é a minha hipotenusa. Então, eu tenho 20 ao quadrado igual esse cateto ao quadrado mais 4x ao quadrado, certo? 20 ao quadrado, 20 vezes 20, então eu tenho 400. Olha aqui, 3 ao quadrado, 9x ao quadrado igual 4 ao quadrado, 16x ao quadrado. Então, 400 igual 9 mais 16, eu tenho 25x ao quadrado, certo? Então, continuando aqui, eu tenho 400. O 25 que está multiplicando x ao quadrado, ele passa aqui dividindo x ao quadrado. 400 dividido por 25, eu tenho 16 igual a x ao quadrado. Portanto, eu tenho x o quadrado, raiz quadrada de 16, e o x vale 4, certo? E só fazer aí a verificação se está correto, substituindo o 4 no x, vocês vão poder definir aí, determinar que o Teorema de Pitágoras realmente ele é verdadeiro. Espero que tenham gostado da aula de hoje, que tenham compreendido, mas em breve aí teremos novidades. Deixa aí o seu comentário, não esqueça de curtir, certo? E um grande beijo a todos vocês, um grande abraço.